Olá, pessoal, bem-vindos a mais um webinar da Gesto. Hoje a gente chamou a Lígia. A Lígia ela é professora de yoga lá da Gesto. O pessoal já conhece ela por um tempo, gostam muito da aula dela, e daí a gente conversou um pouco para trazer um pouco a gente diminuir um pouco o estresse, a ansiedade. Então, ela vai falar um pouco dos benefícios do yoga e a gente vai fazer também uma mini prática. Lígia, você quer se apresentar e começar? Claro. Obrigada, Mirella. Queria agradecer a Gesto pelo convite, e dizer que faz quase 2 anos que a gente está trabalhando com yoga dentro da Gesto, é uma iniciativa maravilhosa da empresa, poder oferecer para os funcionários esse tipo de ação, que é uma ação que visa bem-estar. E é interessante perceber que muitas das pessoas que praticam já começam a sentir os efeitos da prática no dia a dia. Mas é interessante que, para começar a fazer a prática, a gente tem muitos empecilhos, né? O nosso dia a dia, a nossa rotina acaba fazendo com que a gente tenha outras prioridades além do bem-estar, embora aquilo que a gente procure no dia a dia seja sempre estar bem. Então, queria fazer um convite para as pessoas que são da Gesto, os beneficiários, as pessoas que estão presentes, que se ainda não tiveram a oportunidade de fazer uma experiência, de tentar entender um pouquinho o que é yoga, que é o que eu pretendo explicar aqui hoje, e quem sabe clarear um pouco a ideia e motivá-los a praticar um pouco mais. É um pouco estranho falar para uma câmera sozinha, mas eu espero que as pessoas que participem mandem as perguntas ou as dúvidas aí pelo chat, e a Mirella vai poder fazer esse link e ir perguntando conforme as perguntas forem aparecendo. Primeiro de tudo, eu queria dizer, então, que yoga, qual é a minha relação com yoga e que veio da Índia. Sim, yoga veio da Índia, mas eu também, de uma certa forma, vim da Índia. Meus pais são indianos, vieram de lá há muito tempo atrás e foram perceber que, ao chegar no Brasil, as pessoas começavam a perguntar muitas coisas sobre a Índia. Estou falando de alguma coisa perto dos anos 60, por aí, Beatles e todo aquele movimento hippie, onde as pessoas começaram a se interessar muito pela Índia, e meus pais informam que, quando chegaram aqui, não tinham a menor ideia do que essas pessoas estavam perguntando e por que eles queriam se interessar tanto por Índia. E yoga, especificamente, por exemplo, entrou na minha vida numa época em que minha mãe foi fazer aulas, trabalhando no final do dia, não tinha com quem me deixar, me levava até o espaço onde ela fazia, e ali eu comecei a ter o contato com yoga. Para uma criança fazer yoga é bem difícil, porque você pede para a criança ficar quieta e não fazer barulho, não vai brincar, fica aqui quietinho, faz tudo junto, é mais ou menos isso, né? Quem tem filho sabe o que é esse mundo de pedir para filhos ficarem quietos. Mas a motivação que eu tinha no yoga, no final das contas, quando eu ia fazer as práticas com ela, era um pouquinho assim de... E tinha uma exigência do corpo, mas a professora usava da minha flexibilidade, da minha disponibilidade para poder fazer algumas posturas, e aquilo me motivou. Então, vamos dizer que num primeiro momento, a minha motivação foi o corpo, porque eu estava sendo, na verdade, enaltecida quando a professora me chamava, me colocava lá na frente, vamos fazer uma postura assim, um assado, até aquela que a gente chama de pouso sobre a cabeça, é aquela que você fica de ponta cabeça, com a cabeça no chão. Mas no final da aula sempre tinha um momento de relaxamento, de prática do relaxamento. E aquilo para mim era muito gostoso, porque era um silêncio, eu escutava as árvores e tinha uma musiquinha de fundo, e ela falava algumas palavras interessantes que me deixava assim, tranquila. E eu estou falando assim, numa época que eu tinha 10, 12 anos. Eu só fui redescobrir yoga muitos anos depois, já adulta, quando eu me interessei em ter o tempo para mim. Era uma época que eu já trabalhava e eu tinha filhos e aquela correria do dia a dia que muitos de vocês sabem como é que funciona, e que a gente ou vai fazer uma academia, ou vai procurar terapia, ou vai fazer alguma coisa para trazer um bem-estar. Estou falando de algo como 25 anos atrás. E nessa busca eu fui descobrir que yoga não eram simplesmente as posturas, conforme eu tinha essa imagem lá atrás na minha cabeça, que eram as posturas. Por isso,
aqui, quando eu coloco, aqui, o que não é yoga, é, eu explico que o que não é yoga, que a maior parte das pessoas tem essa ideia de que yoga é simplesmente uma coisa para o corpo. E muitas pessoas nem fazem yoga porque acham assim, meu, sentar e ficar quieto é muito difícil. Eu não quero ficar isso. Então, são duas ideias. Ou você tem que ter um corpo lindo, esbelto, maravilhoso, ser magro, loiro, geralmente, e ficar numa postura muito lindo, que é isso que aparece nas revistas, na mídia, em todo lugar. Ou você sentado diante de uma montanha, num penhasco, meditando. E, na verdade, o que a gente faz, e pensa em relação ao yoga, não é simplesmente que você está fazendo para o corpo, mas é através do corpo. É como você lida com o seu corpo, que você pratica aquilo que vai por dentro e como que isso vai se refletir na sua mente. Então, é um trabalho que fala muito mais do seu autoconhecimento, da percepção que você tem de você mesmo, de como chegar nesse estado de autopercepção e como que isso pode ajudar você no desenvolvimento, no desenrolar da sua vida, em todas as áreas da sua vida, que não sejam apenas o tapetinho. Você pratica yoga em determinados momentos, uma, duas vezes por semana, por 15 minutos ou por uma hora cada vez que você pratica, não importa o tempo, mas enquanto está no tapetinho, você treina através do corpo. Mas o desafio é justamente tentar trazer aquela quietude, tentar trazer aquele estado que a mente trouxe para você após a prática nos outros momentos da sua vida, fora do tapetinho. E é um pouco disso que a gente vai falar. Uma coisa que é muito importante pensar é que quanto mais expectativa a gente tem sobre aquilo que a gente vai fazer, pior é. Então, os médicos, de repente, você está muito tenso, tem muitas demandas, fica estressado com facilidade e fala, olha, você não tem nada, mas você precisa procurar uma válvula de escape, vai fazer algum esporte ou vai fazer yoga. E muitas vezes o aluno chega até o professor e pergunta, então, eu vim fazer yoga porque o meu médico me mandou fazer yoga. Mas se você vai com aquela intenção, achando que yoga vai ser a salvação do seu problema para que você fique menos estressado, isso não vai acontecer, porque esse desejo, essa vontade vai acabar sendo um atrapalhador. É importante você virar a chave no momento que você tiver uma intenção de fazer alguma coisa. É mais ou menos como um regime que você vai ao médico e ele fala, faça regime porque seus índices de colesterol estão super altos. Mas você não faz o regime porque o médico mandou fazer. Você faz o regime porque você tem um interesse pessoal de fazer uma dieta para que a sua saúde fique melhor. Isso só vai acontecer quando você virar aquela chavinha para poder chegar nesse ponto de que você vai ter atitudes mais saudáveis, para que a sua saúde fique um pouco melhor. E é a mesma coisa que acontece, então, com yoga, como praticar yoga. A Patanjali, que foi a primeira pessoa que compilou e estruturou, fez uma sistematização do que é o Hatha Yoga, ele tem uma frase-chave, eu ia colocar até aqui em sânscrito, mas eu preferi nem colocar para a gente já ir direto ao ponto, que ele diz que yoga é a inibição voluntária das modificações da mente. Muito bem, inibição voluntária significa que você não, voluntariamente, não vai querer pensar. Mas quando você se senta para ter aquele minuto de silêncio, dificilmente você vai falar, ok, agora eu vou meditar. E esse meditar começa a ficar irritante porque os seus pensamentos ficam conturbados, ficam agitados, porque a gente tem muitos estímulos externos que acabam fazendo com que a gente fique, de uma certa forma, envolvido com as coisas que estão fora e não consiga olhar internamente o que está acontecendo internamente. Por isso existe um caminho para que a gente possa fazer isso lentamente, de uma forma ordenada, através de uma prática. Costumamos dizer que fazemos a prática do yoga do grosseiro para o sutil, ou seja, daquilo que é mais aparente para aquilo que é menos aparente. Em outras palavras, começar através do corpo, que a gente consegue apalpar, consegue sentir, consegue perceber,
E através dessas sensações, a gente começa a ir para, por exemplo, movimentos respiratórios, onde a gente percebe que a respiração pode nos ajudar a diminuir a ansiedade, a tranquilizar, a ter um pensamento um pouco mais claro, e assim seguir no caminho da meditação. O que é que normalmente, nesse momento que você, se você sentar e falar, vou meditar, o que é que pode agitar a sua mente? Geralmente, as duas coisas mais fortes que fazem com que deixe a nossa mente agitada são as coisas que a gente tem de memória passada, vamos dizer, as memórias, ou todos os fatos que aconteceram no passado. Então, por exemplo, estamos no meio da pandemia e você não para de pensar que como era legal a época que você poderia ir para o parque e fazer as suas atividades de encontrar com os amigos, ir para o bar no final do dia, passear, ir no cinema, nunca mais você foi a um teatro, a um cinema, e como é chato agora tá essa história de pandemia, porque você fica ocupado com as coisas que são da sua memória. Vamos levar isso também para assuntos de, por exemplo, você teve uma discussão com o seu supervisor sobre determinado ponto que ele acreditava numa coisa e você em outra. Aquilo te deixa extremamente agitado porque você quer defender o seu ponto de vista e não concorda que outra pessoa tenha outro ponto de vista. Mas ao invés de sanar aquilo e permanecer, ok, você tem o seu ponto de vista, eu tenho o meu, vamos seguir em frente? Não. A gente, em geral, fica segurando, retendo aquela emoção, aquela sensação, aquele desconforto, e isso fica ocupando a nossa mente. Então, dificilmente você vai deitar se você estiver preocupado com alguma coisa que aconteceu no passado. E se a nossa mente não estiver ocupada com as coisas do passado, ela vai estar ocupada com as coisas do futuro. Ou seja, o que é que vai acontecer amanhã? Então, quando terminar essa pandemia, como é que vai ser? Para onde? Como que nós vamos nos comportar? Será que a gente vai ter que usar máscara o tempo todo? Será que a gente vai ter que eternamente almoçar só em 4, 6 pessoas? A gente não pode fazer aqueles grupos de amigos, as festas de aniversário, os bailes, enfim, tudo aquilo que a gente gostaria de fazer, a gente fica ocupando a nossa mente com as coisas e se, e por que não, e como que vai ser. E eu entendo perfeitamente, porque eu trabalhei 35 anos no mundo corporativo, onde essas preocupações eram eternas e nunca tinham fim. E eu trabalhava numa função administrativa onde eu frequentemente tinha que estar preparada, não para o que ia acontecer no dia seguinte, mas no mês inteiro seguinte. Então, eu tinha na minha cabeça, não o calendário do mês, mas o calendário do mês seguinte, a ponto de que quando alguém perguntava, no dia 15 de outubro, vamos fazer a reunião tal, eu já sabia mais ou menos de cabeça o que é que iria acontecer. Eternamente no futuro. Funciona, funciona, é uma disciplina. Eu não considerava que essa preocupação fosse uma preocupação, mas era a minha disciplina de entender que se eu tivesse prevenida antes, eu ia sofrer menos estresse depois. Então, eu não sofria pelo futuro, mas eu entendia que a disciplina podia me ajudar muito. E a disciplina é uma das coisas que a gente vai olhar aqui para frente. O yoga dividido em 8 partes é só um gráfico muito simples para que vocês entendam. Normalmente, a gente pensa em yoga como asanas, as posturas, elevar o braço para cima, para baixo, para trás, fazer, mas só que é uma filosofia. E antes da gente chegar na parte de corpo, de trabalhar com o corpo, nós temos os yamas e niyamas, que são como se fossem os princípios básicos, os princípios de ética que regem a nossa vida, para que a gente possa ir nesse caminho da meditação. A gente só consegue pensar em falar sobre meditação, sobre ter um estado de espírito bom e estar bem com a gente mesmo, se a gente tiver ética não só com as outras pessoas, mas com a gente mesmo. Dificilmente você consegue ir dormir bem se você está desconfortável por causa de uma conversa, por causa de um assunto que você está incomodado. Então, quanto mais clean a gente conseguir deixar o nosso estado de espírito, maior a chance da gente fazer do caminho da meditação um caminho um pouco mais fácil. Pensando aqui nos yamas, que são aquelas atividades onde, na verdade, são princípios que a gente faz com que
o mundo não seja um problema para a gente. Então, vamos pensar, por exemplo, em ahimsa, que é a não violência. A não violência, provavelmente muitos de vocês já tenham tido muito a experiência de ter ouvido sobre Gandhi, ou visto filme dele, ou lido qualquer coisa sobre ele. Ele sempre tratou muito de não violência. Como? Por exemplo, através da não violência, ele conseguiu mover milhares de pessoas dentro da Índia no momento para poder conseguir uma independência do domínio britânico. Esse estado de não violência é uma prática, é uma coisa que você deve desenvolver. E não é simplesmente falar, ok, eu não vou ser violento. Não, é mais do que isso, é você pensar em como não ser violento, começando com você próprio. Então, eu vou dar um exemplo muito simples, por exemplo, ao elevar o braço, a gente vai fazer uma atividade, daqui a pouquinho a gente vai fazer uma atividade, mas eu só vou exemplificar para na hora que a gente for fazer essa prática, ficar um pouco mais fácil. Ao elevar o braço, lateralmente, você vai aproximar o braço da cabeça, vai estender, vai fazer uma inclinação lateral. Ao fazer a inclinação, eu estou fazendo uma atividade de tentar perceber qual que é o meu limite quando eu faço essa inclinação lateral. Isso significa que eu estou sentindo alongar toda a lateral do meu corpo, e isso me traz uma sensação. Muito bem, se a gente está numa sala cheia de alunos, onde vai ter muitas pessoas fazendo a mesma coisa, provavelmente eu vou querer fazer muito, porque eu olho para os lados e vejo que um foi demais e o outro está aqui em cima. Se o outro estiver aqui em cima, eu vou falar, nossa, que ele consegue alongar tão pouco, deixa eu tentar, eu vou fazer melhor que ele. E se o outro foi tão lá embaixo, você pode chegar naquele ponto de falar, nossa, eu estou muito ruim, eu preciso de mais. Então, trabalhar com a não violência significa prestar atenção naquilo que você pode. Qual é o seu limite? Cada vez que você define qual é o seu limite, significa que você chega até o ponto onde é confortável, até o ponto que é estável, até o ponto onde você sente que está legal para você. E se for aqui, se for uma inclinação muito leve, legal. Mas desde que você tenha consciência que, ok, eu estou aqui hoje, mas se eu praticar amanhã e mais um pouquinho na semana que vem, quem sabe eu vou inclinando um pouco mais. Ou seja, é permitir-se que aos poucos você possa ir evoluindo, possa crescendo, possa ir ampliando progressivamente, não pela força, mas sim por uma condição onde você pode fazer respeitando o seu limite, respeitando o seu tempo. Então, é importante esse conceito de não violência. Quando você trata bem a você mesmo, você também vai, por exemplo, respeitar a próxima pessoa que está no trânsito, o próximo da fila, que está demorando demais para poder fazer o pedido, na fila do supermercado, onde sempre tem aquele que demora e começa a tirar as continhas e você fica irritado e quer que ele seja mais rápido. Ou seja, nós temos os desafios diários e, assim, se pegar uma hora do seu dia, você vai ver que você tem todos os dias muitos desafios para trabalhar essa questão da violência. E não significa que você vai trabalhar hoje não violência e amanhã, por exemplo, falar sobre verdade. Não. Estão todas as coisas muito interligadas, porque, por exemplo, quando a gente vai trabalhar a verdade, você faz a inclinação lateral. Você está prestando atenção no seu limite, você está prestando atenção naquilo que você pode fazer. Mas o que, que é a sua verdade? A minha verdade é aqui. Se eu fizer mais do que isso, eu vou sentir dor, eu vou ter dor nas costas, eu estou contraindo as pernas, e meu objetivo é alongar a lateral do corpo. Então, por isso, é importante que a gente tenha essa referência de que todos esses princípios, eles trabalham juntos, eles fazem parte, eles são meio intrínsecos uns aos outros. Quando a gente vai trabalhar, não vou falar sobre todos, mas só alguns para a gente ter um parâmetro. Quando a gente fala de desapego, por exemplo, eu estou falando de quando eu volto o braço, eu vou trabalhar no corpo como? Eu volto o braço e nesse momento que eu volto, eu relaxo, eu solto, eu percebo aquilo que eu fiz, mas como é que eu sinto no momento que eu volto? É gostoso? Tá confortável? Será que isso pode me servir de exemplo para que numa próxima vez que eu for fazer o mesmo exercício, eu faça menos? Se eu voltei com dor, significa que eu fui muito além do meu limite. Se eu não voltei com dor, significa que quando eu voltar, eu vou sentir confortável, eu vou sentir estável. E como é que eu posso transferir isso para o meu dia a dia?
nas atitudes, em tudo aquilo que você faz, sempre tem aquela situação onde você é exigido no seu limite, você vai no estresse máximo, porque você tem um deadline, você tem um prazo, você tem alguma coisa para entregar, e você põe toda a sua energia naquilo. Mas é legal você, ao terminar tudo, concluir, entregar o projeto, você volta para sua casa e você continua remoendo, pensando, imaginando, fazendo. Não, é isso que a gente não está acostumado. Na verdade, o estresse, vai muito disso. O estresse é bom, o estresse alavanca, o estresse faz com que a gente cresça, faz com que a gente produza mais. Mas será que por acaso, quando você faz isso e não volta para o seu estado natural, você não está se exigindo demais? E como é que você vai ficar no dia seguinte se você tiver um outro prazo, um outro projeto? Quer dizer, fica um embolado que no final das contas você nunca tem aquele momento de retorno. As exigências vão acontecer. O yoga ajuda exatamente nesse ponto. Não está dizendo para você sentar e meditar, mas é para você começar a perceber que existe essa possibilidade da ida e da volta, que nessa ida e volta você cria uma brecha, cria um espaço. E esse espaço é o que a gente chama de consciência. Então, você toma consciência daquilo que acontece quando você é demasiadamente exigido e como é que você pode se sentir quando volta dessa exigência, tá certo? Mirela, vai me dizendo se tiver alguma pergunta por aí. Por enquanto, não. Pode Tá, continuar. beleza. Tá, joia. Uma outra área que a gente trabalha, que são os niyamas, que é também uma outra linha, são 5 princípios, que são aqueles princípios onde a gente pode tentar não ser um problema para nós mesmos. Então, quando a gente fala de contentamento, ok, vamos voltar no assunto da pandemia. Enfim, é o que tem para hoje. Então, como é que você vai se virar com essa situação de estar em casa e ter que fazer tudo que você tem que fazer e mais, né? Porque quem tem filho sabe que tem lição de casa, tem aulas pelo Zoom, tem como vai dividir os espaços da casa para que todo mundo possa ter as atividades diferentes em determinados momentos. Ou seja, está sendo uma grande exigência para todos nós ter que se reinventar para poder ter novas atividades. E até que ponto a gente consegue entender que isso é legal, ou a gente continua reclamando daquilo que está fazendo? Então, é colocar uma pitada de alegria, de prazer naquilo que se faz, tentar enxergar o lado bom da coisa, para que sempre vá ficando um pouco melhor. Quando a gente fala de disciplina, é muito isso, de você tentar ter uma disciplina mais, não digo rígida, mas mais presente no seu dia a dia, para que você possa, com essa disciplina, prever situações inesperadas, tentar controlar coisas que de repente você acha que poderiam acontecer, um imprevisto que pode surgir. Se você tiver prevenido, por exemplo, o exemplo típico, né? Chegar atrasado em determinado lugar. Você sabe que a sua rotina de manhã é difícil, você gosta de dormir aqueles 5 minutos a mais, e você sabe que aqueles 5 minutos a mais te atrapalham muito. Mas ainda assim, você acha que ao invés de dormir 5, você pode dormir mais 3 e tá tudo certo. E aí você chega atrasado e se culpa demais. Então, se você sabe que esse é um problema, tenta antecipar esse problema, tenta trabalhar no íntimo com você, se gostar mais, fazer esse carinho, é mais legal chegar atrasado e ficar se culpando porque chegou atrasado, ou é mais legal você se prevenir e poder começar uma reunião num horário, do jeito que tem que ser, com você mais relaxado. Então, nessa função, a gente sabe que quando chega antecipadamente e tudo funciona direitinho, você fala, nossa, valeu a pena. Essa sensação de bem-estar deve ser puxada pelo fio e ser trabalhada cada vez mais para que a gente possa ter sensações melhores a todo momento. E se vocês perceberem, nós estamos falando de coisas que estão ao nosso alcance, eu não estou falando de um dia que vão liberar para que todas as pessoas saiam nas ruas, para que a gente faça as coisas, eu estou falando da gente trabalhar aquilo que a gente tem em mãos para tornar esse momento um pouco melhor. E aí, finalmente, os asanas chegam nessa parte. Então, vejam, tem toda uma filosofia por trás, que a gente trabalha individualmente para que a gente possa tentar fazer coisas melhores ou sermos pessoas melhores, para entender que, afinal de contas, nós somos parte de um todo, e do mesmo jeito que nós temos a nossa relação familiar, aquelas pessoas mais próximas a gente mora num prédio dentro de um andar, dentro de um prédio, dentro de um bairro,
dentro de uma comunidade, dentro de uma cidade. Então, nós somos parte, é um pequeno grão, mas se a gente não entender que a gente pode fazer da nossa parte uma parte mais agradável, que a gente se relacione melhor com as pessoas, que a gente se sinta melhor, a gente também, progredindo dessa forma, vai fazer com que as pessoas no nosso entorno também sintam essa energia e comecem a trabalhar, mais ou menos uma corrente do bem, elas começam a tentar entender isso um pouco melhor. Dar bom dia, boa tarde para o porteiro, é saber o nome do cara, não é só dar bom dia, boa tarde. Ele está todo dia ali abrindo o portão para você, o segurança que abre o portão à noite, de repente está no frio, está no sol de rachar, e você passa por ele e fala bom dia, boa tarde, designa um pouquinho de tempo para ele, uma menor atenção que você fizer isso, pode reverter da parte dele também um dia melhor, porque afinal de contas o trabalho dele é aquele, lógico, mas quando você faz com um pouco mais de delicadeza, isso é revertido de volta para a gente e com certeza 1000 vezes mais. A gente trabalha muito em conforto e estabilidade em cada uma dessas ações. Então, em tudo que a gente faz, seja nas posturas, seja nas respirações, seja na área da meditação. Quando a gente desenvolve essa percepção interna, o que está acontecendo internamente, a gente começa a ter uma maior sutileza do que está acontecendo e dessa forma a gente começa a se perceber um pouco melhor. Quantas vezes você não toma um remédio para dor de cabeça achando que o problema é uma discussão que teve com alguém, alguma coisa que não está legal. E, de repente, foi alguma coisa que você comeu no almoço que não está bem. O que eu quero dizer é que a gente pré-julga muitas situações porque a gente não está conectado com a gente mesmo. Como eu falei, a gente está muito mais ligado nas coisas externas, em tudo que está acontecendo à nossa volta, e é muito fácil agora você pegar o celular e já ver as mensagens enquanto eu falo. Porque é isso que acontece no nosso dia a dia, a gente está movido a coisas externas, mas quando a gente fala de trazer uma atenção para o nosso interno, para trazer essa percepção de, será que eu falei direito com aquela pessoa? Será que tem como melhorar isso? Tem, se a gente treinar. A prática do yoga nada mais é do que treino, 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 treino. Assim como um corredor que precisa fazer uma maratona, ele tem que treinar todo dia para ganhar uma velocidade, ganhar uma flexibilidade, ganhar músculo para poder conseguir fazer uma maratona, yoga é da mesma forma. E a gente não está falando em ganhar flexibilidade para poder fazer uma grande postura, a gente está falando em treinar flexibilidade para observação. Tanto a observação interna, quanto a observação do que acontece à sua volta. Você fica com um requinte de sensibilidade um pouco maior, é como se você pudesse se distanciar do problema, ouvir o que o outro está falando, e ao invés de simplesmente reagir, responder. Porque você cria essa observação e esse distanciamento, essa observação, faz com que você tenha um espacinho, um micro espaço de tempo, é uma brecha pequena, é um espaço que faz você ter essa consciência e ao invés de responder duramente para aquele que te falou alguma coisa que você não gostou, você pode responder de uma forma mais agradável, pensada, de uma forma consciente. Eu ouvi uma palestra essa semana de um monge budista que ele falava, vamos responder menos com o punho, com o pulso, né, de uma briga, e sim mais com o coração. Eu acho que eu falei bastante e gostaria de, então, dentro de tudo isso que eu falei, tentar trazer para a prática. São alguns exercícios muito simples e muito fáceis. Não sei como cada um está na sua localidade, como está assistindo a isso, mas eu pensei em fazer uma prática sentado na cadeira mesmo, que não vai exigir muito, para que não tenha que sentar. Se quiser sentar no chão, fica à vontade, mas se você estiver sentado numa cadeira ou no sofá, pode ficar à vontade também. Só vou pedir para que não fique sentado encostado na cadeira, mas trazer o corpo um pouquinho mais à frente e deixar os pés bem apoiados no chão, para que a gente possa fazer. São poucos exercícios práticos, alguns respiratórios, e depois a gente pode falar mais um pouquinho no final. Eu já estou aqui pronta para fazer com você, Lígia. Ai, que bom. Sabe o que eu queria? Interromper aqui. Tá, a gente já tirou. Já. Então tá bom.
E não tem nenhuma pergunta? Tá tudo certo. Ainda não. Então, tá beleza. Então, tá jóia. Então, vamos começar sentados. Vamos fazer, então, aquele assunto de sentar com os pés apoiados no chão. Então, as coxas ficam mais ou menos paralelas ao chão. E você tem as costas eretas e desencostadas do encosto da cadeira. Pode deixar as mãos apoiadas no colo. Tenta soltar os braços. Pode até fechar os olhos. E por alguns instantes, então, vamos percebendo onde estamos. Essa percepção significa sentir o apoio das coxas, do quadril, na cadeira, onde você está. Significa também perceber se, por acaso, você não tem um tensionamento exagerado nos ombros, no pescoço. É sentir que a cabeça é só um prolongamento da sua coluna, e para que você mantenha a coluna ereta, você não precisa necessariamente fazer força com as costas. É sentir que está sentado, e que esse sentado você vai procurando, às vezes, alguma forma de se ajustar um pouco melhor, ou virando o tronco de um lado para o outro, ou deixando os isquios mais apoiados no assento. Então, passe a ter inspirações um pouco mais profundas, soltando o ar bem devagar. Quando você inspira, tente perceber a caixa torácica sendo expandida, sendo ampliada. Você cresce a região do pulmão, as costelas se expandem. E assim a gente faz, desses poucos instantes, a nossa preparação para uma prática. Vamos então deixando a mão esquerda apoiada na coxa esquerda e deixa a mão direita solta, com os dedos apontados para o chão. Então, devagar, você vai elevando o braço direito lateralmente, assim como eu havia falado anteriormente. O braço direito vai ficar elevado na direção do ombro. Quando chegar na altura do ombro, você vira a palma da mão para cima e vai trazendo o braço em direção à cabeça. Se você quiser abrir os olhos, pode manter os olhos abertos, não tem problema. Quando você, com o braço chegar perto da orelha, você estende um pouquinho, cresce, em seguida vai inclinando o tronco para o seu lado esquerdo. Mas veja, lembra que a gente falou sobre não violência, sobre os seus limites, para você respeitar até onde pode chegar, e só vai inclinar até onde você achar que chegou o ponto que era para você chegar. Nem mais, nem menos. É sentir que você alonga desde a região da axila até a cintura. Toda a lateral do corpo vai sendo alongada. Então, vamos voltando devagar, volte o braço, volte a mão. E quando voltar o braço direito, deixe a mão apoiada na coxa direita e observe. Observe como sente o lado direito em relação ao lado esquerdo. Se você percebe que a lateral do corpo ficou um pouquinho diferente do lado esquerdo. Então, vamos fazendo para o outro lado. Vai elevando o braço esquerdo lateralmente. Quando o braço chegar na altura do ombro, você vira a palma da mão para cima e aí vai elevando o braço lá para cima. Quando o braço chegar perto da cabeça, você estende e cresce um pouquinho. Em seguida, vai inclinando o tronco para o seu lado direito. E, de novo, vai respeitando o seu limite. O que é o seu limite? O que é a sua verdade? Até onde você pode chegar que seja confortável para você perceber que alonga a lateral do tronco, sem que seja uma agressão, sem que seja uma necessidade, sem que você tenha o desejo de inclinar. Mas sentir que quando você alonga, você está alongando porque sente que é gostoso. É um carinho que você está fazendo para você, um espreguiçar. Vá voltando devagar o braço. Quando voltar, apoie a mão esquerda na coxa esquerda, observe. Então entrelaçamos os dedos das mãos à frente. Mais ou menos assim, dá para ver? E aí vire as palmas das mãos lá para frente.
As mãos, os braços ficam mais ou menos na mesma direção dos ombros. E aí você vai curvando as costas, como se quisesse colocar a cabeça entre os braços. E faz disso um espreguiçar. Você sabe, muitas vezes, o próprio corpo pede isso. Muitas vezes você fica muito tempo sentado, está na mesma posição, e o corpo pede que você se espreguice. Pense nesse espreguiçar. E veja que assim fazemos uma flexão do tronco à frente, alongando lá o meio das costas. Vá voltando devagar. Observe como sente lá entre as escápulas, o meio das costas. E em seguida vamos levando os braços lá para trás. Então as mãos ficam entrelaçadas atrás das costas. E você puxa os ombros para trás. Faça como se as mãos pudessem ir mais para baixo. E quando as mãos vão mais para baixo, os braços ficam estendidos, os cotovelos estão estendidos, e assim você alarga, amplia toda a musculatura peitoral, da parte anterior do tronco. Dá para perceber isso? Esse alongamento é muito importante, porque tudo que fazemos no nosso dia a dia, fazemos voltados para frente. Ao digitar, computador, celular, comer, dirigir, tudo que a gente faz está trazendo a cabeça e o tronco para frente. Fazemos poucos desses exercícios. E vamos voltando. E quando você voltar, então, una as palmas das mãos acima da cabeça e vai estendendo os braços lá para cima, para crescer mais. Então, você tem os pés apoiados no chão, as plantas dos pés estão apoiadas no chão, e você vai estendendo os braços, mas mais do que estender os braços, tente perceber como sente a base da coluna sendo elevada. É como se tivesse um fio puxando você pelos dedos da mão, e você vai alongando desde a base da coluna, a cintura, meio das costas, o alto das costas, até que os ombros subam. E aí você pensa por um instante, isso é gostoso, é bom ou é ruim? Fica melhor ou fica pior? Vá voltando, volte os braços. Então, apoiamos os dedos médios na ponta dos ombros. E aí fazemos movimentos de rotação com os ombros para frente. Você vai aproximando os cotovelos à frente, vai apontando os cotovelos lá para trás, até que as escápulas se aproximem, os cotovelos se abaixam, e vai mais uma vez. Faça movimentos amplos, movimentos que você percebe, músculos que você sente até ficar meio crocante, ficam estalando. E aí vamos fazer para o outro lado. Então agora vai de trás para frente, cotovelos para cima, aproximando a frente, trazendo os cotovelos para baixo e lá para trás. E mais uma vez. E voltamos. Então, depois de fazer esses exercícios, provavelmente essa parte superior teve uma amplitude. Trabalhamos em todas as direções. Fizemos inclinações laterais, fizemos flexões, extensões e, finalmente, esse movimento de rotação com os ombros que ajuda a aliviar um pouco a musculatura do pescoço. Para fazer um pouquinho mais com essa musculatura, um trabalho com essa musculatura, vamos devagar, levando a cabeça lá para trás, como se a gente quisesse apontar o queixo para o teto. Mantenha as costas retas. Se você se movimentou na cadeira, se ficou um pouco distante, deixa as costas longe do encosto da cadeira e comece elevando a cabeça lá para trás, como se você quisesse apontar o queixo para o teto. E tente soltar os ombros, ou seja, você mantém os ombros abaixados. E tente perceber que os ombros estão abaixados, é trazer aquela consciência de que você faz o movimento, mas que os ombros não precisam estar junto nesse movimento. Você está tentando deixar a cabeça relaxada lá para trás. Vá voltando devagar, centralize a cabeça. Em seguida, vai trazendo o queixo à frente, como se você pudesse aproximar o queixo do peito. Se as suas costas estiverem relativamente eretas, você vai sentir que a cervical fica mais alongada, ou seja, é como se você quisesse abrir um espacinho entre as vértebras na sua cervical, deixar a cabeça solta e pesada. É mais ou menos aquele trabalho que a gente havia falado ali nos yamas e niyamas, sobre o desapego, soltar, descontrair.
Você treina através do corpo pequenas atitudes. Você pode estar nessa posição com os ombros tensionados, mas se você relaxar os ombros, vai perceber que fica muito mais prazeroso, mais gostoso. Vá voltando a cabeça ao meio e vá levando a cabeça para o seu lado direito. Então, é como se o queixo pudesse ficar paralelo ao ombro direito. Então, você vai chegar no seu limite, com isso você trabalha até onde você pode chegar. Muitas pessoas têm essa musculatura tão enrijecida que fica até difícil levar a cabeça para o lado. Então, você respeita esse limite, até onde você pode chegar, que é confortável. E aí você volta ao meio e leva a cabeça para o outro lado. E quando chegar lá do outro lado, a mesma coisa. Tente perceber, em especial, se você tem o ombro contrário relaxado. Se ele não está tenso, se você pode abaixá-lo um pouquinho. São pequenas modificações, pequenos ajustes, que modificam completamente o que você faz na postura e, principalmente, como essa sensação vai ser revertida na sua mente. Vá voltando devagar. E fazemos mais uma vez, porque agora que você entendeu o movimento, a gente faz uma segunda vez para que você possa fazer de uma forma mais relaxada. Então, só que agora a gente vai juntar um outro ingrediente, que é o da respiração. Então, ao inspirar, você vai levando a cabeça lá para trás. Inspira, 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 leva a cabeça lá para trás. Quando sentir a vontade de soltar o ar, você vai aproximando o queixo do peito, soltando o ar no mesmo tempo. O queixo vai se aproximando do peito, pense na cabeça solta, largada à frente, os ombros descontraídos, o espaço entre as vértebras cervicais. E quando sentir vontade de inspirar, você volta a cabeça ao meio. Vai inspirando, volte a cabeça, vá soltando o ar, levando a cabeça para o lado direito. Você vai soltando o ar, chegando até o seu limite, até onde você sente que pode ir, relaxando o ombro contrário. E aí você volta a inspirar, voltando a cabeça ao meio. E ao expirar, você leva a cabeça para o outro lado. Sentiu vontade de inspirar, vai trazendo a cabeça ao meio novamente. E ainda mantendo os olhos fechados, fazemos mais um exercício respiratório. Você começa a inspirar suavemente, soltando o ar bem devagar. Quando inspirar, faça com que essa inspiração seja agradável. Você vai enchendo o peito de ar, vai percebendo que a musculatura que envolve a região peitoral vai se expandindo. E quando solta o ar, você solta o ar de uma forma tão lenta e tão devagar, que é quase como se você quisesse fazer um controle desse ar saindo pelas narinas, para que ele saia de forma controlada. Eu vou colocar um ritmo respiratório só como um ingrediente para que você não se perca nas inspirações e expirações. Então, vamos inspirar em 4 tempos e expirar em 8 tempos. Se isso for desconfortável, se você achar que isso está muito cansativo, teve falta de ar, pode fazer em 3 e 6 no seu ritmo. Cada um vai seguindo conforme o seu limite, respeitando o seu limite e assim trabalhando já a rinça, a não violência. Então, começamos juntos. Solte todo o ar e comece inspirando em 4 tempos. Vá soltando o ar em 8 tempos, muito controladamente. Inspire em 4. Solte o ar em 8. Continue fazendo no seu ritmo, desde que esse ritmo seja confortável, seja fácil. Não exija além daquilo que você pode, mas tente fazer desse exercício de respiração, perceber que quando inspira,
esse inflar dos pulmões, da musculatura, faz com que você expanda também as costelas entre si. E quando você solta o ar, é como se você pudesse retrair toda essa musculatura. É como se fosse num balão, aqueles de festa de aniversário, que você assopra e enche, e quando você solta o ar, ele se esvazia completamente. Tente perceber não apenas a região peitoral, mas as laterais do tronco e também nas costas. Quantas vezes por dia você consegue observar a respiração acontecendo nas costas? Será que agora que você coloca a sua atenção, a sua intenção de perceber esse movimento, é mais fácil perceber a respiração, por exemplo, acontecendo nas costas? Permita que esses movimentos respiratórios sejam suaves, lentos, que aconteçam pelo nariz e que não tragam a você nenhuma sensação de desconforto, para que você não precise fazer força nem para inspirar, nem para expirar. E após a próxima expiração, simplesmente pare e observe. Você observa como fica a vontade de respirar. Essa observação é uma observação onde você já não mais interfere, ou seja, você não faz força, nem conta tempos, nem conta se está inspirando mais devagar do que a expiração. Simplesmente deixa acontecer. Tenta perceber o que é esse deixar acontecer. E se vierem palavras, se vierem pensamentos, deixa eles passarem também. Não fique conversando com esses pensamentos, apenas pense em estar nesse presente, nesse instante, com essa sensação. Então, muito devagar, vamos tomando uma inspiração mais profunda, soltando o ar devagar. Vá devagar, abrindo os olhos. Se tiver uma vontade de se espreguiçar, de alongar, faça isso. Mas se a sensação que ficou para você foi uma sensação de quietude, de calma, de vontade de ficar nessa pausa, então nós fizemos um bom trabalho. Se a sensação foi contrária, aquela de que você não via a hora de terminar esse assunto, também não tem o menor problema, porque afinal de contas, isso tudo é um treino. Talvez em algum momento, fazendo uma outra prática, você pode chegar num estado onde ficar quieto possa ser agradável. Eu queria agradecer a participação, de poder estar aqui, tentar contribuir um pouquinho com o bem-estar e tentar passar para vocês o que é bem-estar para mim, que me faz muita diferença. Foi ótimo, Lígia. Eu me senti melhor, eu estou me sentindo bem em Ai, que paz. bom. É legal realmente a gente sentir, né? Ter esse domínio do corpo que a gente, no dia a dia, realmente a gente não sente. A gente tá aqui, senta, trabalha e acaba não sentindo mesmo o nosso corpo. Acho que, vamos ver, teve alguns comentários, mas é mais que as pessoas estavam tentando mesmo acompanhar os exercícios, que gostaram. Se vocês tiverem alguma dúvida, para a Lígia, agora é a hora. A Ana Paula falou que foi ótimo, o Christian também. Então, agradecer. Que ótimo. Acho que era. Valeu. Valeu, querida, obrigada. Acho que você vai disponibilizar esse vídeo depois, é isso? Vamos, vai ficar aqui no nosso canal, que quem ainda não está inscrito, se inscreve. O Christian deu uma dica aqui, que a gente tá bem escuro, né, por causa da iluminação, mas a gente vai corrigir isso para as próximas, Christian. Tá bom. E aí, se você puder, quando você disponibilizar o vídeo, colocar meu contato, se alguém quiser me procurar para tirar dúvidas, ou para fazer algum questionamento, ou até falar sobre aulas, pode me procurar, que eu estou super disponível.
Legal, o Christian falou que não tem nenhuma dúvida, ele só tem certeza agora que a prática vai fazer bem para ele. Que bom. O chat depois ele vai desativar, mas a gente vai deixar os contatos da Lígia no YouTube. Foi ótimo, queria agradecer mais uma vez em nome da Gesto, Lígia, e agora vou fazer mais as aulas da Gesto. Por favor, segunda-feira às 19 horas, nós temos um Legal, grupo e está aberto para todas as pessoas que quiserem participar, lógico. legal. Obrigada, Lígia. Até a próxima. Tchau, Obrigada, até a próxima. Tchau, tchau. tchau, tchau. Obrigada, Yuri. Até mais.